os profissionais que estão chegando aqui nas nossas aulas de segunda-feira, de tão incríveis que elas são. Temos mais profissionais que estão chegando. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Na última segunda-feira, não tivemos a nossa aula tradicional de segunda-feira, porque ela foi feita no domingo à noite. E hoje a gente vai trazer um pouquinho de inteligência artificial, voltada mais para os aspectos introdutórios, e depois a gente vai tirar dúvidas. E por que eu vou falar sobre aspectos introdutórios da gente utilizar a inteligência artificial? Justamente porque tem muitos professores me mandando mensagem pedindo aula sobre alguns aspectos introdutórios. Então, por isso que a gente vai rever alguns conceitos. E é claro que depois também a gente abre para tirar dúvidas. Quem já está em um nível um pouquinho mais avançado do que eu já vou compartilhar hoje, vai tirar as suas dúvidas, mas fiquem até o final, né? Mesmo que, isso eu já vi, sempre tem alguma estratégia, alguma coisa nova que eu possa compartilhar com vocês, que a gente vai aprendendo também, porque quando a gente fala de inteligência artificial, todos nós sabemos que toda hora está mudando, porque é algo muito novo, então a gente está tendo uma evolução constante. Professores, como sempre a gente faz aqui, vamos colocar aqui no chat de onde vocês são, de onde vocês estão me vendo, me ouvindo, eu fico bem feliz em saber a cidade de vocês. Já somos 21 professores, toda segunda-feira já tem alguns que eu gosto de dizer, já batem carteirinha aqui na comunidade Professor Z, que é o professor das novas gerações. Hoje eu estou com um café aqui. Vamos lá, profs, fiquem à vontade para compartilhar no chat a cidade de vocês. Olha aí, Belo Horizonte, Ceará, muito bem. Porto Alegre, Chapecó, Araranguá, Fortaleza, Chapecó, Londrina, Ajuricaba, não conheço, Florianópolis, Xanxerê. Que bom, professores, ver vocês aqui, sempre com essa energia para aprender. Eu acho que esse é o principal motivo e o principal motivador que faz nós estarmos aqui toda segunda-feira. Por mais que aqui eu compartilhe o meu conhecimento com vocês, eu também aprendo muito, porque vocês compartilham muitas informações comigo, e também eu preciso rever conceitos, rever algumas coisas para estar aqui com vocês. Então, eu vou compartilhar algumas informações aqui com vocês, que são extremamente importantes para a gente rever alguns conceitos, para depois a gente fazer uma atividade prática. Quem aqui já usa inteligência artificial, dá um joinha. Só clica no joinha que aparece para vocês. Carla, Tati, Clérice. Temos alguns professores. Quem nunca utilizou agora, coloca a carinha de choro. Vamos ver. Carla nunca utilizou. Tá tudo bem, Carla, tá tudo bem. Muito bem. Então, vamos lá, professores, assim eu sei como é que vocês estão aí. Profs, olha só. Para a gente rever alguns conceitos aqui, porque eu sei que tem que estar chegando outros profissionais aqui também, tá? A gente precisa rever algumas coisas. O que é a inteligência artificial na sua essência? Ela é uma tecnologia de propósito geral. Isso quer dizer que vocês podem utilizar essas ferramentas para absolutamente tudo. E quando eu digo tudo, é tudo de verdade, tá? Compartilhem vocês aqui comigo agora. Abrem o microfone. Para o que vocês utilizam a inteligência artificial? Quem já usa? Simone, bom dia. Quem já usa IA só diz, Bom dia. Eu uso para fazer tal coisa. Podem compartilhar aqui. Pode abrir o microfone. Eu uso, está ouvindo, Beatriz? Estou ouvindo, Alzira. Eu uso para resumo de livros, me ajudar a fazer questionamentos sobre leituras que eu fiz,
né? E já fiz até planejamento de aula também, viu? Ótimo, maravilhosa, é isso mesmo. Bom dia, Letícia. Quem mais quer compartilhar? Oi, Beatriz, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem. Desculpa estar com a câmera fechada, é que eu tô aproveitando esse horário para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Acho que todo mundo faz isso, né? Claro, tá tudo bem. Tá? Eu também faço isso, às vezes eu preciso. Muito legal essa iniciativa, em primeiro lugar, né? Parabéns. Eu uso inteligência artificial para várias coisas, começando por planejamento de aula, também como a Alzira. Isso é uma coisa que é muito legal de usar, e aí, assim, fica a dica, talvez, de siga algum tipo de cronograma, algum framework, assim, né? Tipo, alguma estrutura, e você joga essa estrutura para a inteligência artificial, joga o tema que você quer e pede para ela criar uma aula naquela estrutura que você pediu. E ela vai gerar todos os itens, assim, às vezes até pelo tempo, né? A 10 minutos de aula vai fazer isso, a 30 minutos de aula vai fazer tal coisa, 40 minutos de aula vai ter tal coisa. É muito legal, bem legal. Se você... E, assim, isso tudo pedindo de forma específica para fazer, né? Você pedir para ele, para o GPT, por exemplo, fazer isso, ele vai fazer exatamente assim. Para gerar imagens, né? Tá muito legal também hoje em dia as inteligências de geração de imagem. Para gerar vídeo, tá engatinhando, mas eu também já experimentei, é muito legal. Então, tem várias coisas bem legais, assim, que dá para usar a inteligência artificial, né? Fica a dica para todo mundo aí, aproveitar bastante esse recurso. Perfeito, Clary. É Clarice. É Clarice, isso aí mesmo. Clarice, perfeito. Muito bem, professores. Então, tiveram 2 colegas que compartilharam aqui com nós a utilização da inteligência artificial. E nós temos mais aqui no chat, ó. A Débora utiliza para cursos e treinamentos. A Juliana colocou aqui uso para educação em geral. Ricardo, bom dia. Utilizo para criar atividades de desenvolvimento de habilidades da BNCC. Perfeito. Mas quando a gente fala de IA, professores, absolutamente tudo que vocês sentirem vontade de utilizar, vocês podem utilizar. Tá? Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês é responder um e-mail, responder um recado de um aluno de vocês no WhatsApp, que às vezes, sabe aquele aluno que você quer dizer assim, meu Deus, essa criatura, e quase esmagar ela, sabe, por WhatsApp? Vocês podem gentilmente pedir para o ChatGPT como responder gentilmente essa resposta, essa mensagem desse aluno, dá também, tá? E quando a gente está falando de inteligência artificial, muitos de vocês talvez já pensaram, olha, eu vou me sentir... uma frase que eu ouvi esse final de semana. Eu vou me sentir uma fraude usando inteligência artificial. Professores, a inteligência artificial está aqui para nos ajudar. E assim como todos os outros profissionais que estão aqui. E para que a gente possa utilizar, assim como os colegas já compartilharam, a gente precisa ter conhecimento. Senão a gente não consegue fazer um prompt. Como é que eu vou fazer um planejamento de aula se eu não sei o que eu preciso abordar naquela aula? Como é que eu vou gerar uma imagem se eu não sei a mensagem que eu quero passar com aquela imagem? Então, saber utilizar a inteligência artificial é muito importante. Beatriz, então, oi. Até como no momento eu estou mais na parte administrativa, também ajudando, eu já fiz também como sugestão de roteiro, de reunião de formação de professores, para reunião de pais e professores, e é rápido, ele dá muitas sugestões, a gente vai utilizando aquilo que mais é conveniente, não é para o momento e para a situação. Então, essa experiência também administrativa já tem. Perfeito, Alzira, exatamente, professores. Tudo que vocês pensarem, será que isso eu posso pedir para o ChatGPT? Sim, você pode, tá? Como a prof. Alzira colocou, pedir uma reunião, como é que eu sigo essa reunião, como é que eu respondo esse e-mail, como é que eu posso responder esse cliente, né? Tudo isso a gente consegue fazer utilizando inteligência artificial. Até mesmo, eu brinco, né? Para resolver problemas familiares. Brigou com o marido, precisa se resolver com ele, coloca lá, o meu problema é esse, eu preciso pedir desculpa, eu preciso me resolver com o meu marido, como é que eu posso fazer? Ele te dá o roteiro dizendo o que você precisa fazer. Então, assim, desde coisas muito simples até coisas mais avançadas, a gente consegue utilizar a inteligência artificial
para tudo isso. Então, é importante vocês lembrarem aqui que a inteligência artificial ela é uma tecnologia que ela cria um conteúdo original. O fato dela criar um conteúdo original aqui é bem importante, porque talvez muitos de vocês vão pensar, pois é, e as referências? O que eu faço com as referências? Porque esse conteúdo deste plano curricular, dessa ementa, dessa disciplina, eu preciso que seja nas 5 referências, nas 3 referências básicas obrigatórias pelo MEC e nas 5 referências complementares, por exemplo, certo? Você pode, inclusive, pedir para o ChatGPT ler aquelas referências para você e produzir um plano de aula de acordo com aquelas referências. Que é uma forma de utilizar para estudar livros, por exemplo. Você pode subir a referência do livro, se é um livro que está aberto, ele vai buscar no livro e vai te dar um resumo do livro, os principais tópicos do livro. E por que sempre vai ser um conteúdo original? Porque ele é um conteúdo sempre baseado em algoritmos, tá? Sempre. E algoritmos são números, né? Nós agora, essa nossa reunião aqui de professores, né? Essa conversa, esse bate-papo que é tão gostoso, que é maravilhoso, que eu fico sempre me preparando, olha, a gente vai ver os profs, cada dia, cada segunda-feira tem profs de diferentes lugares do Brasil aqui, né? Então, essa reunião também ela vai virar números, ela já é números. A transmissão que chega, vocês já são números, já são letras. E é a mesma coisa com a inteligência artificial. E além dos algoritmos, aqui é bem importante que vocês saibam que vocês também treinam a inteligência artificial. Isso significa que, à medida que você vai utilizando o ChatGPT, ele vai guardando informações suas. Ele vai armazenando. Olha, ela gosta assim, ela gosta assado, a forma que a professora escreve é sempre a mesma, a forma que o profissional escreve é sempre o mesmo. Então, isso é bem importante, porque sempre vai ter esse armazenamento de informações. E com o passar do tempo, a inteligência artificial vai ser cada vez mais assertiva para você. E aí, os algoritmos também vão ficando mais certeiros no que você pede. Isso também pode acontecer nas configurações personalizadas, onde você vai personalizando o teu próprio GPT. Então, aqui nós partimos de uma base de algoritmos, pense no universo comum, tudo que você vai pedir, ele vai pedir de uma forma diferente, vai chegar até você, tá? De uma forma diferente, a resposta vai ser de uma forma diferente. Quando a gente está falando de você utilizar no seu computador e eu no meu, mesmo que a gente dê o mesmo comando, como você treina aí o seu computador e eu treino o meu, bem provavelmente, tá, as respostas vão ser diferentes. Vão ser similares, pode ter informações parecidas, mas elas não vão ser iguais, porque você também já treinou a sua ferramenta, tá? Então, você também já está treinando e ele cada vez mais vai sendo mais assertivo, mais objetivo com você. Então, hoje, o ChatGPT, isso aqui é a informação do ChatGPT 3.5, que é a versão gratuita, tá? Ele tem aproximadamente 175 bilhões de parâmetros. A versão 4.0 tem 10 vezes mais do que isso, certo? De informações, de treino, de treinamento, tá? Então, imaginem que a gente vira amigo de alguém que tem todo esse tanto de informações. Eu sempre digo que o ChatGPT hoje é o meu melhor amigo. Talvez vocês vão perguntar assim, mas Beatriz, por que você fala muito do ChatGPT? Porque ele foi a primeira ferramenta a ser lançada, tá? Em finalzinho de 2022. É a ferramenta que tem a maior quantidade de informações. Por quê? Porque ela está mais tempo no mercado, ela vem sendo treinada há mais tempo. O Gemini é bom também? É muito bom e tem uma pegada para educação bem legal. Também é bom, mas ele tem menos informações que o ChatGPT. Tem outros aí, vocês vão ver que cada dia que passa, a gente vai ter outras ferramentas de inteligência artificial. E o que a inteligência artificial nos possibilita? Ficarmos mais inovadores, criativos, produtivos e termos mais liberdade. E por que ter mais liberdade? Porque a gente não precisa mais fazer o trabalho braçal de muita coisa.
E eu não quero que os professores que me acompanhem fiquem produzindo coisas que eles já não devem mais, que a inteligência artificial pode fazer sim. O professor é a ferramenta mais importante que nós temos quando a gente fala de inteligência artificial. Por quê? É o professor, o profissional que vai dar o prompt. Para ele dar um prompt, ele precisa saber o que ele está pedindo. E é esse profissional, esse professor, que vai ler depois o que a inteligência artificial produziu e dizer, isso vale para mim, isso não vale. Só que o trabalho braçal não foi ele que fez. Literalmente, é como se a gente tivesse um estagiário só nosso, mas que ele é de custo gratuito, ou no máximo, se você optar pela versão paga, que é 4.0, ele vai te custar 90, 100 dólares, dependendo do mês. 90, 100 reais, dependendo do mês, porque ele é pago em dólares, tá? Então, professores, essas frases aqui, essas palavras, essas 4 palavras servem para todo mundo. Você fica mais inovador, porque imagina, a minha cabeça, para resolver um problema, ela tem algumas ideias. A da professora Alzira também tem algumas ideias. Para resolver o mesmo problema, nós poderíamos resolver de forma diferente. Se eu e a prof. Alzira nos juntamos, a gente junta as nossas ideias e vai juntar as ideias e vai ter mais ideias. Aí imagina quando a gente se junta ao ChatGPT, que ele tem ideias infinitas praticamente, dependendo o comando que você vai dando para ele. Só que tem algo muito importante aqui. Grandes poderes nos dão grande responsabilidade. Então, para usar a inteligência artificial, precisa ficar muito claro para vocês que tem que ter responsabilidade, tem que ter ética, não pode expor informação dos nossos estudantes. Esse aqui é o meu slide preferido. Aproveitem para tirar foto, para me marcarem nas redes sociais também, que eu fico bem feliz e eu viro super amiga de vocês quando vocês me marcam lá nas redes, tá? Eu fico bem feliz mesmo, porque é uma forma também de vocês compartilharem o conteúdo nas redes de vocês e mostrarem também que vocês estão se atualizando, que isso é muito importante. Então, saber utilizar a inteligência artificial é realmente fundamental. E o mais importante, então, é o método de comando. E eu vou rever rapidinho com vocês aqui o prompt, e depois a gente vai dar um prompt hoje de estudo de caso, tá? Com a metodologia indutiva, de ensino indutivo, tá? Então, quando a gente fala do comando da inteligência artificial, a gente está falando do prompt, que ele requer uma função, uma tarefa, um requisito e instruções. Todo prompt, ele precisa ter verbos de ação e você precisa dar informação para ele. Há 2 meses atrás, 3 meses atrás, você tinha que escrever ou copiar e colar o prompt. Hoje, inclusive, você já pode subir um documento, pedir para ele analisar o documento e fazer algo parecido com aquele documento, sem necessariamente você dar um comando. Porque ele lê o documento e ele vai te dar, fazer o que você pedir. Então, você pode, eu quero fazer questões a partir desse texto, você vai subir o documento. Eu preciso analisar esse documento aqui. Analise e faça um resumo. Coisas dessa dimensão já é possível com inteligência artificial, coisa que final do ano passado, por aí, um pouco antes disso, não era possível. Por quê? Porque a gente está vindo numa constante evolução da inteligência artificial muito rápida. A mesma coisa, as características personalizadas. Até metade do ano passado, pouco mais da metade do ano passado, não tinha, hoje já tem, para você não ficar toda hora escrevendo lá. Para ele, as tuas informações pessoais. Hoje já tem também uma opção de você fazer com que o ChatGPT não guarde nenhuma informação. Quando a gente fala de aspectos éticos, quem trabalha com dados sensíveis, isso é bem importante. Isso que aqui, professores, a gente está falando de uma ferramenta única, né? Que são que são os chatbots, que são as ferramentas de linguagem que produzem textos, de modo geral, certo? Então, quando a gente está falando de um prompt, essas aqui são as principais funções que a gente
dá em um prompt para poder ter uma resposta cada vez mais assertiva. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês agora o meu ChatGPT. Tá? Quando a gente entra aqui no ChatGPT, essa aqui é a visão que vocês vão ter deles, tá? Para quem nunca utilizou. Essa é a visão dele, tá? Aqui nós temos, então, no nosso lado esquerdo, ficam armazenadas todas as conversas que vocês já tiveram dele. Ele é muito simples, tá? Todas as conversas. Então, tudo vai ficar armazenado. Se você quer ir buscar alguma informação antiga, eu dei um comando para uma aula que eu quero retomar, ela está salva aqui. E aqui você vai buscar a informação que você deseja, tá? O comando do ChatGPT, quando for possível, se você der em inglês, ele é mais assertivo, mas em português ele está ficando cada vez melhor, porque nós somos um público que utilizamos bastante devido à quantidade de população. Mas ainda a gente usa muito pouco, porque nos Estados Unidos já se usa assim em todos os aspectos. Inclusive, em novembro do ano passado, saiu um estudo do Centro de Tecnologia Educacional Americano, que investigou 2.000 professores e eles mostraram que o uso somente do ChatGPT para o preparo de aula reduz 5 horas de trabalho na semana. 5 horas. Isso faz com que o professor tenha mais tempo para fazer outras atividades. Cuidar de si, por exemplo. E nós, professores, sabemos, né, que se vocês não levam trabalho para casa, da escola, da universidade, dos seus ambientes de trabalho, né, vocês são muito bons em organizar o tema, porque esse já fazer o planejamento, porque essa talvez seja uma da grande preocupação de todo mundo, da gente sempre tá tendo que levar trabalho para casa. Então, aqui eu construí um prompt para vocês para um estudo de caso. Eu coloquei aqui, ó. Sou professora de administração, da disciplina de produção e operação do curso de engenharia. Estou trabalhando pontos críticos na linha de produção de camisetas sustentáveis. Preciso fazer uma atividade avaliativa no formato estudo de caso para identificar pontos críticos de uma linha de produção de camiseta. O objetivo é que os estudantes identifiquem os padrões, princípios e formulem hipóteses partindo de casos específicos para conceitos gerais. Faça uma pausa e crie um estudo dirigido no formato de aprendizagem indutiva que leve o estudante a pensar de uma forma crítica, tá? Profs, essa aqui é a base de um prompt para você pedir um estudo de caso, tá? É a base de um prompt. Claro que aqui você pode formatar ele do seu jeito, adequado do teu jeito. Por que eu coloco metodologia indutiva aqui? Tá? Porque a gente precisa fazer com que os nossos estudantes, tá, sejam induzidos a responder as perguntas, que não sejam perguntas que sejam objetivas. E a metodologia da aprendizagem indutiva faz com que o estudante pense mais, pense de forma crítica, seja estratégico para ele evoluir para um próximo passo, tá? Então, quando a gente está falando de resolver casos, essa é a melhor forma, mas também para outras metodologias, metodologia indutiva é o que mais funciona para a geração Z e geração alfa, que são as novas gerações de estudantes que estão nas nossas salas de aula, tá? Professores, quando que eu uso resolver caso, tá? E aqui vai depender do seu nível de complexidade. Se tu dá lá no Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio, você vai colocar aqui, ok? Você pode utilizar, inclusive, para aula prática. E eu vou dar um exemplo aqui para quem trabalha com ensino superior agora, tá? 90% dos professores que trabalham com aulas práticas pedem relatório de aula. O que vocês acham sobre relatório de aula? Alguém quer compartilhar? O que o aluno aprende com o relatório de aula? Estamos em 40 professores. Uau, que incrível. Ao vivo? Nossa, que demais. Hoje, quando a gente está falando de inteligência artificial, professores, o aluno pode e o aluno vai utilizar o ChatGPT para fazer
o relatório? Sandrine colocou, um aluno copia do outro. Também, um aluno copia do outro, tá? Ou o aluno vai pegar o roteiro que o próprio professor deu e copiar do roteiro. Ou seja, relatório de aula, relatório de atividade. Sinto muito, professores, não é a melhor forma de levar para uma aprendizagem significativa. E a gente não está cumprindo com taxonomia de Bloom, porque o aluno não cria nada, na verdade. Agora, quando você está falando de uma aula prática, e após essa aula prática, você dá um estudo de caso em metodologia indutiva, que o aluno tem que usar o conhecimento dessa aula prática para resolver o teu caso, aí sim o aluno está mobilizando todas as habilidades e competências da aula prática para resolver a situação. Aí sim você atendeu a taxonomia de Bloom, porque o aluno teve que criar uma resposta para aquele estudo de caso, que foi indutivo, e aí você está isento, praticamente isento, de o aluno copiar, embora às vezes pode ser que isso aconteça um do outro, tá? Que a gente sabe que acontece para tudo, mas dele usar a inteligência artificial, tá? Por quê? Porque ele não vai ter como usar a IA para responder o estudo de caso, por quê? Porque ele teve que estar lá na aula prática, e lá na aula prática que o professor deu estratégia para ele, para resolver aquele caso. Então, não tem como. Então, vejam que o aprendizado é o mesmo, a ferramenta que a gente está trabalhando aqui é diferente, para levar a aprendizagem significativa. Então, agora eu vou colocar rodar esse prompt aqui para vocês. Enquanto ele vai nos mostrando a magia acontecer, fez sentido, professores, o que eu falei aqui para vocês? Coloquem um coraçãozinho aqui. Eu já vou responder todas as perguntas. Olha aí, fez muito sentido. Vejam o ChatGPT criando um estudo de caso que é super difícil, a gente leva horas e mais horas e mais horas pensando, tá? E ele cria para a gente sem a gente gastar muito tempo. Claro que, qual é a minha função quanto professor, quanto profissional agora? Analisar isso e ver se faz sentido para eu aplicar para a minha turma, para os meus alunos, se o meu aluno vai conseguir responder essas questões. Então, realmente, não tem mais por que a gente gastar tempo de vida sem utilizar a inteligência artificial. Quanto tempo vocês levariam para fazer um estudo de caso neste formato? Completo, completinho. Tenho certeza de que pelo menos 3, 4 horas, no mínimo. E talvez não ficaria tão criativo, tão inovador. Tá? E alguém está trabalhando para vocês nesse tempo, e você usou toda a expertise sua, toda a sua expertise, para decidir se isso aqui é bom para o teu aluno ou não. Então, vejam que o professor é quem define. O professor é o que diz, isso dá, isso não dá, é o detentor do conhecimento nesse momento e é a pessoa mais importante. Se está sendo inteligente, se tem alguém que faz para você, por que eu não vou usar? Eu sempre falo isso, é ser inteligente. Se tem alguém já que pode fazer para mim, por que a gente está gastando tempo apegado a crenças de que se eu utilizar a inteligência artificial, o meu conhecimento vai ser anulado. Se eu usar a inteligência artificial, não fui eu que fiz. Foi você que fez. Se não fosse o prompt que deu, o conhecimento que você teve, como é que ele ia fazer? Ele não ia fazer. Ele não ia conseguir. Então, ele trouxe aqui um estudo do caso. É praticamente igual, professores, a um médico. O médico não dá um diagnóstico sem ele ter o conhecimento do que o paciente está passando e sem vir o laudo do laboratório. Só que quem fecha o laudo, normalmente, é os exames do laboratório. E o médico só vai dizer, olha, avaliando esses sintomas, avaliando esse laudo, o diagnóstico é X. É muito parecido com isso. Tá? Muito bem, professores, aqui nós temos, então, o estudo do caso, uma descrição, uma visão geral, desafios, traz desafios,
atividades avaliativas, todas as atividades que devem ser feitas nessa metodologia de ensino indutiva, discussão e reflexão, ela orienta o professor a avaliação para ser feita. Então, vejam que é um documento muito detalhado, que muitas vezes a gente não consegue detalhar esse tanto por causa do tempo que nós temos com os nossos estudantes. Então, tem muito detalhe aqui para a gente trabalhar com o nosso aluno e garantir que ele vai realmente, isso vai levar ele a uma aprendizagem efetiva, significativa. E esse aqui só foi um detalhe, tá? Utilizando a inteligência artificial. Como é que eu faço agora? Copio e colo. Outra coisa importante aqui, tá? Professores, a inteligência artificial parte do princípio das metodologias ativas, porque nós estamos falando de uma tecnologia extremamente atual. Ele nem reconhece outras metodologias. Para ele, para o indivíduo aprender, tem que ser ativo. Certo? Então, aqui foi mais uma aula incrível que nós tivemos hoje, demonstrando para vocês como utilizar a inteligência artificial. Aqui, professores, também você pode pedir para fazer a leitura, caso você, né, precise, e você pode pedir para melhorar, você pode pedir para ele escrever de novo, ó. Vamos fazer reescreva o estudo de caso. Você pede para ele reescrever, ele vai reescrever novamente esse estudo de caso, tá? Simples assim, sem você gastar tempo de vida, sem você gastar tempo, professor. E tendo mais liberdade e focando o teu tempo, o teu conhecimento para estudar, para levar coisas inovadoras e diferentes para dentro da sala de aula, para dentro do seu trabalho, para gestão, para curso, para o que vocês quiserem, para dar feedback para aluno, para dar feedback para funcionário, para clientes, para tudo, professor. Tecnologia de propósito geral, a gente pode usar para o que precisar. Agora, eu vou abrir para as perguntas, professores. Já temos algumas aqui no chat, e daí, como sempre, a gente abre para conversar, para discutir, vocês me perguntam, eu respondo. Só um pouquinho que eu vou olhar as perguntas aqui. O Ricardo colocou antes essa resposta aqui, mas só para dizer para vocês, ó, eu utilizo IA para criar atividades que desenvolvam habilidades da BNCC. Vocês podem pedir para a inteligência artificial considerar a BNCC brasileira, tá? Dá uma frisadinha assim, brasileira, documento brasileiro, porque se tiver algum outro documento no mundo com essa sigla, ele não vai trocar, tá? Então, é bem importante colocar isso, tá? Um exemplo que teve também, com isso de colocar normas, né? Teve uma nutricionista que me procurou para orientar ela, e ela começou a utilizar, então, para fazer o cálculo, né, ela trabalhava com escolas, das refeições dos alunos, né, e ela não estava acertando, e era só ela colocar a legislação brasileira, e fez baseado na legislação brasileira. Ah, eu preciso fazer para um concurso, eu preciso fazer seguindo uma norma específica, é só dizer para o ChatGPT, tá? Tenho usado para traduzir para outras línguas, me comuniquei com uma prof do catalã maravilhosa, Sandrine, maravilhosa, que incrível. Sim, professores, dá para traduzir, dá para vocês utilizarem como ferramenta de aprendizagem, se vocês querem aprender inglês, espanhol, sei lá que língua, chinês, mandarim, tá? Utilizem o ChatGPT, o aplicativo no celular e conversem com ele. Tá? Peçam para ele fazer perguntas para você em outra língua, peçam para ele analisar o que você está falando, ele analise e depois te dá um relatório, tá? Peçam para traduzir e-mails, para traduzir mensagens, ele traduz, tá? Perfeito. A Ana Custódia perguntou, se eu pedir sugestão sobre alguma temática e outra pessoa pedir a mesma coisa, a resposta, não será a mesma, Ana, por 2 motivos. O tipo do prompt que foi gerado, e mesmo que foram prompts iguais,
se você pedir no teu computador e a outra pessoa no computador do outro, tem o treinamento prévio que foi feito. Então, sempre vai ser diferente, tá? Pode ter similaridade em algumas coisas, mas sempre vai ser diferente. O Ricardo Batista colocou assim: temos que ter bastante cuidado no treinamento de IA por conta do viés algoritmo. Perfeito, Ricardo. Isso bate muito no que a Unesco traz sobre as questões éticas da inteligência artificial, tá? Que pode ser tema para uma outra aula, inclusive, de a gente ter esse cuidado, porque a gente não sabe, né, qual é a linha que a inteligência artificial está usando. E aqui, o conselho mais importante que eu tenho para dar para vocês é: querem usar a inteligência artificial? Usem as principais. ChatGPT, o Gemini, tem o Copilot, também tem mais umas 3 ou 4, que são tipo as referências, que são as ferramentas que é para ter menos interferência políticas, de gênero, tudo mais, tá? Porque são as que terão grandes problemas também. Tá? E o que a gente tem aqui é que tem muitas empresas menores que já estão fazendo esse chatbots, por exemplo, e aí você não tem controle de quem fez o treinamento. É menos controlado, digamos assim. Então, para a segurança de vocês, usem as principais ferramentas. Inclusive, tenham cuidado quando digita no Google, porque tem muito patrocinado já, e às vezes você acha que está em uma ferramenta de chatbot e você está em outra, tá? Às vezes até uma extensão, e aí sim é cheio de viés, tá? Cheio de viés mesmo. Hoje tem, por exemplo, tem empresas que elas têm um chatbot para elas personalizado e é baseado no que a empresa segue. Né? Vou dar um exemplo, o próprio iFood, que é a principal referência da América Latina em uso de inteligência artificial no seu processo de trabalho. Eles têm uma ferramenta de chatbot própria, onde os seus funcionários podem fazer perguntas, responder, enfim, só que aí ela é nos princípios e nas diretrizes, né, do próprio iFood. Então, ela vai seguir sempre uma linha tendenciosa para o que a empresa colocou. Tá? Então, tem que ter cuidado, sim. Sandrine, só dá trabalho para corrigir e um aluno copia do outro. É quando eu perguntei. A Eliana colocou que fixa melhor os conteúdos, sim. A Luciane perguntou sobre o Gama, tá? O Gama, eu vou só abrir ele bem rapidão aqui para vocês, tá? Ele é uma ferramenta que ele faz apresentações, tá? Ele não é chatbot. Então, ele faz uma aula em slide para vocês, tá? Eu vou colocar aqui. Vou gerar aqui. Eu vou pedir para ele fazer uma aula sobre inovação. Na educação. Tá? Pessoal, aqui é bem rápido porque não estava na programação, tá? Mas porque realmente eu quero mostrar para vocês que essa ferramenta é incrível e não tem nem por que o professor perder tempo produzindo slides hoje em dia, tá? Também, quanto melhor o prompt aqui, mais específico, mais objetivo vai ser a tua aula. Ele dá os tópicos da aula, tá? Aqui você pode colocar imagens da internet ou imagens por inteligência artificial. Se você for por inteligência artificial, você coloca assim, imagens coloridas e que representem a realidade. Dou um continuar. Eu nunca escolho o tema, tá, professores? Mas quem fez o curso ou quem está fazendo o curso Inteligência Artificial para professores sabe que tem um módulo exclusivo de Gama lá e a gente apresenta todas as personalizações, inclusive se a tua instituição de ensino tem um padrão, você consegue fazer o slide no padrão da tua instituição. E pronto, ele já está fazendo a aula para você. Fazendo os slides. Loucura, não é, professores? Então, nem com isso a gente precisa gastar tempo, tá? Olha só, introdução à inovação da educação, o que é inovação da educação, benefícios, tendências das tecnologias, exemplos práticos, desafios.
estágios para implementar, avaliação e mensuração, estudo de caso. Eu coloquei 10 slides aqui, tá? Conclusão dos próximos passos, tá? Gente, uma aula em 20 segundos. Não mais do que isso. Então, essa é uma ferramenta de design de slide. Ele não é igual ao Google, igual aos outros chatbots, tá? Porque além dos chatbots, a gente tem milhares de outras ferramentas que fazem funções diferentes, tá? Dica de uma IA, onde você pode conversar literalmente com ela. O PI. Sim, é uma ferramenta, Ricardo, bem legal, tá? Bem bacana mesmo. Sandrine, o ChatGPT tem modelos em voz? Tem modelo em voz, que é o aplicativo no celular, tá? Onde baixar o Gama é gratuito? O Gama, você só digita gama.app, tá? E eu vou mandar, vocês todos estão no grupo, eu vou mandar para vocês, então, no grupo o link, que é mais fácil, tá? E ele é bem tranquilo de utilizar. O Gama, ele é gratuito com limitações. Assim como todas as ferramentas, a grande maioria tem algumas limitações. E aí, depois, se você achar melhor o pago, sugiro, quiser testar e depois achar melhor, eu sugiro pagar, tá? Por quê, professores? Porque aí você vai produzir sem fim, né? Eu falo que, gente, ele custa, se eu não me engano, 360 por ano. Gente, dá R$30 por mês. Eu não sei, mas eu gasto muito tempo fazendo slide, porque eu quero que fique bonito, que eu quero que fique atrativo. Então, R$36 é menos de 1 hora de um professor. Tá? Ou custa um pouquinho mais que 1 hora que um professor, tá? Acho que é melhor. Alguém colocou, pagando é infinito. Sim, Marlene, é bem bom para quem tem condições, mas quem não tem condições, dá para você utilizar o gratuito também com as limitações, tá? Não tem problema nenhum. E é feito em parcelas também, mensais, então, quanto isso é bem tranquilo. Professores, fiquem à vontade.